Olá, o programa Saúde e Movimento já está no ar, sempre trazendo para você conteúdo sobre qualidade de vida e bem-estar. Hoje, a nossa convidada, que já está aqui ao meu lado, é a Viviane e ela é proprietária da Clean Physio. Nós vamos falar sobre fisioterapia e sobre pilates. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Viviane. Obrigada, Mayara. Quero agradecer pelo convite, sou proprietária da Clean Physio. Lá temos os serviços de fisioterapia, pilates e todos os serviços, para atender toda a população em geral. Sim, e a Clean Physio é então uma clínica nova aqui na nossa cidade, né, Viviane? Eu queria que você falasse um pouquinho então da tua história, da história da clínica, mas antes, da história da Viviane fisioterapeuta. Sim, já tem 3 anos, que eu sou formada, fiz fisioterapia, daí eu sou natural de Pontes Lacerda, Mato Grosso, Tem 8 anos que eu moro aqui e resolvi abrir a Clean Physio. E a Clean Physio, então, ela atende aqui a população de Blumenau com diversos serviços, como você comentou, e também com diversos profissionais. Então, você, fisioterapeuta, trabalha com a fisioterapia, com terapias manuais e com pilates, que é o tema dessa entrevista, mas também tem outros profissionais para atender a comunidade. Que outros serviços vocês oferecem dentro da Clean Physio? Sim, lá na Clean Physio, além da fisioterapia, temos também fonoaudiologia, nutrição e todos esses serviços como pilates e terapias manuais. Certo, e isso é interessante falar, porque abrangendo todos esses serviços, vocês atendem toda a população. Isso significa que atende, então, um público mais jovem e também, o público adulto e um público mais idoso, isso? Sim, atendemos desde os bebezinhos, com a parte da fono e toda a restante da população, Legal. E Viviane, por que falar de pilates, O pilates, que é uma modalidade que muitas pessoas pensam, uma prática, tanto para o bem-estar físico, quanto também, uma atividade, assim, digamos, de satisfação, de trazer realmente, assim, não só algo funcional, mas também um hobby, uma prática de consciência corporal. Por que o Pilates, ele é tão importante? Por que é importante falar do Pilates para a população, para conhecer não só como uma prática de atividade física, mas também como um bem-estar? Sim, o Pilates vem crescendo muito nos últimos anos para a qualidade de vida. Hoje as pessoas estão em busca mais de qualidade de vida, saindo um pouquinho da sua zona de conforto. E o Pilates trabalha como um todo, não só um membro, mas o corpo todo. E buscar esse equilíbrio para não só o físico, mas também o mental, Então, no Pilates, conseguimos abranger o paciente como um todo e buscando a qualidade de vida. E geralmente, para quem que é indicado o Pilates, assim como a gente está conversando aqui sobre essa questão da qualidade de vida em geral, precisa ter uma indicação específica de um profissional, ou a pessoa pode resolver, hoje eu quero, começar a praticar o Pilates, vou optar por uma atividade física e vou fazer o Pilates. Certo. Não, o Pilates não precisa de uma indicação médica ou de um outro profissional. O Pilates, por ser um exercício físico também, então qualquer população, qualquer pessoa pode estar fazendo. É claro que dentro para iniciar a aula eu faço toda uma anamnese com perguntas, para saber como que é o cotidiano da pessoa, se ela tem alguma patologia associada. Sim. Então, e tem também algumas contraindicações, que daí a gente tem que dar uma atenção maior, ou então não pode estar fazendo naquele momento. Ah, legal. E falando em contraindicação, então, por exemplo, para qual público, ou então qual contraindicação específica que uma pessoa não possa, por exemplo, fazer o Pilates? Então, o Pilates no pré-operatório imediato e pós-operatório, a gente não consegue estar realizando, E também tem patologias mais associadas, como hipertensão não controlada, porque dependendo do exercício que vou fazer, pode alterar essa pressão. Um câncer já mais não tratado. Sim. Então tem toda essa questão, uma trombose também não tratada, então tem todos esses fatores que não é indicado naquele momento. Sim. A realização do Pilates, mas posteriormente com todo o tratamento, daí a gente consegue já estar realizando o Pilates. E toda essa avaliação que é Exatamente. Feita, principalmente por um profissional. E Viviane, por exemplo, o público das mulheres gestantes, já que a gente está no mês de maio, mês das mamães, muito se é indicado o Pilates para as mulheres que estão gestantes. Como que é feita essa avaliação? Mulheres que já praticam atividade física podem fazer o Pilates na gestação? Precisa dessa avaliação especial? Toda gestante pode fazer Pilates? Existe algum tipo de gestante que não pode praticar o Pilates?
Então, fazemos uma avaliação para ver, né, quando iniciar o Pilates. Eu sempre, lá na minha clínica, eu sempre costumo pegar as gestantes a partir do terceiro trimestre, né? Sim. Então, até porque se a gravidez também for de risco, a gente não consegue, a gente tem que avaliar a paciente, né? Mas o Pilates, sim, é um ótimo método para trabalhar com gestante, para preparar para o parto, né? Sim, muito bacana falar disso, ainda mais, como eu disse, nós estamos, né, no mês de maio, aí mês das mamães, e porque, querendo ou não, é um público que também precisa se exercitar e cuidar da sua saúde, né, principalmente por estar aí formando outro serzinho. Sim. E sobre o Pilates? O Pilates, Viviane, ele traz essa consciência corporal, trabalha bastante a respiração. Como eu falei aqui no início da entrevista, tem pessoas que pensam que, vou, né, fazer Pilates, é um exercício mais leve, mas ele trabalha bastante a musculatura também. E como que funciona na tua clínica? As pessoas, elas fazem o Pilates solo, o Pilates com máquina, a pessoa, ela faz sozinha, dá pra fazer em dupla, como que é feita a prática em si? Então, lá na clínica eu costumo atender os pacientes em dupla. É claro, né? Ou individual ou em dupla. Até porque, pelo fato de não conseguir, né, dar uma atenção legal para esse paciente, o Pilates é um exercício, assim, por exigir bastante consciência corporal do aluno, então acaba sendo um pouquinho difícil. Ainda mais para quem nunca fez, né, o método. Daí lá temos o Pilates solo e também equipamentos. O solo, hoje em dia, quase não é procurado tanto, né, lá na clínica. Os equipamentos estão ali para facilitar, né, o exercício, então utilizamos bastante os equipamentos. Sim, até porque nós precisamos aproveitar, né, das tecnologias, das metodologias que vão facilitar justamente tanto a prática, né, da atividade, da metodologia, quanto também trazer, né, mais qualidade de vida. E Viviane, você que também, né, é fisioterapeuta e por isso, né, aplica o Pilates na tua clínica, geralmente qual que é a principal característica ou a principal diferença, por exemplo, entre a fisioterapia e o Pilates? Ambas trabalham juntos. A fisioterapia complementa o Pilates. Então, o paciente veio para mim para a fisioterapia, daí ele tem que manter aquela atividade que ele fazia, né? O fortalecimento, veio com um pós-operatório, daí a gente trata toda a questão ali de dor, trofismo muscular, estabilização da coluna. Então a gente trabalha ali na fisioterapia e depois eu indico, tem que manter. Vamos fazer um Pilates, né, para fortalecer, continuar esse trabalho de fortalecimento. Certo. Além, por exemplo, da fisioterapia e do Pilates, né, atuarem em conjunto, existe alguma outra prática ou alguma outra metodologia que também pode ser aliada junto com essas duas práticas? Então, a musculação. A musculação é bem interessante, né, porque além de tá com a musculatura bem fortificada, daí vai conseguir uma hipertrofia muscular, né? Então a gente sempre associa fisioterapia, Pilates e uma musculação. Então, né, mas daí a musculação entra com a parte do educador físico. Sim, por isso que é interessante trabalhar sempre com uma equipe multidisciplinar, né? Por exemplo, uma pessoa que procura, né, uma fisioterapeuta, já procurar um profissional de outra área, às vezes até de uma nutrição, educação física, justamente para que esse conjunto de práticas, né, de consciência, para uma, por exemplo, reeducação alimentar, um novo estilo de vida, né, criar um novo hábito, traga realmente mais qualidade de vida e atue também como uma prevenção e uma promoção da saúde da pessoa, de um ser de forma integral, né, Viviane? Sim. E geralmente, assim, a pessoa que pratica o Pilates, ela pratica uma vez por semana, 2 vezes, depende para qual finalidade, se é reabilitação, se é fortificação, ou existe geralmente uma pré-indicação? Não tem uma quantidade certa, né, de intensidade para fazer, ou é uma vez ou é 2 vezes. Então depende da finalidade. Tem pessoas que falam assim, não, eu quero fazer só uma vez na semana. Daí tem outras, não, preciso, né, uma vez é pouco, daí eu quero fazer 2 vezes até para uma consciência corporal maior. Sim, essa avaliação, então, né, conversada junto com você e aí é pré-estabelecida essa indicação. Sim. Legal. E Viviane, para quem não conhece, então, né, a Clinfísio, comenta com o nosso público aonde que fica, né, o endereço da tua clínica e qual o horário de funcionamento. Sim, a Clinfísio, ela está ali localizada na rua Herman Tribes, no bairro Tribes, né? E atendemos das 7 da manhã até o meio-dia e das 13 horas até as 19 horas.
Certo, e para quem quer conhecer então pessoalmente, conversar contigo, ou às vezes tirar alguma dúvida, aproveita esse espaço então para deixar os teus contatos e também convidar o nosso público para conhecer a Clinfísio. Sim, a Clinfísio, além de ser além de ter fisioterapia, né, temos todos os outros serviços de fonoaudiologia, nutrição. Daí convido vocês para conhecer o nosso espaço, tem os contatos, está aparecendo no visor da sua tela. E qualquer dúvida, só também nos seguir no Instagram, né, Clinfísio Blue, estamos à disposição. Tá certo, muito obrigada pela tua participação, Viviane. Eu que agradeço, Mayara. Imagina. Para você que está nos assistindo, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas fique conosco, nós já voltamos.